Oi, pessoal, tudo bem? Estou vendo a galera chegando aí. Estou acompanhando vocês pelo chat no outro telão. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte dessa trajetória. Alguns aqui não me conhecem, eu sou professora do Ponto dos Concursos desde 2008. E de lá para cá eu fui responsável por todas as turmas direcionadas para a área fiscal, além de lecionar também os cursos da disciplina de informática básica. Eu sou coordenadora no ponto de todos esses cursos voltados para TI e informática. Eu participo do ponto recursos, das turmas de elite, das turmas em PDF. Então, é dedicação exclusiva com vocês, né? Mantendo todo esse compromisso que eu tenho com todas as turmas desde 2008, quando eu comecei por lá, ok? Então, vamos hoje no nosso webinário com foco Cefaz Distrito Federal. E eu irei trazer, então, para vocês aquelas dicas mais quentes, comentar um pouquinho sobre o edital e o foco principal, né, na disciplina de Tecnologia da Informação. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o PPT, para já facilitar. Ok. Bem, pessoal, ok, aí mandem um alô no chat, só para eu ter certeza de que está tudo ok. Rafael, tá tudo ok aí? Ícaro. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Vocês me encontram no site do Ponto, pelo e-mail patricia@pontodosconcursos.com.br, ok? O meu canal do YouTube está aí disponível para vocês. Então, eu convido a todos, né, a acessarem o canal. A gente tem diversos webinários anteriores voltados para a área fiscal também por lá. Temos aí webinários específicos voltados para banco de dados e para a parte de informática. O YouTube, né? Além do YouTube, nós temos o Twitter, o Instagram, o Facebook. Então, é sempre um prazer divulgar questões, comentar questões, passar aquelas dicas para as diversas provas. Espero vocês aí por lá também. Eu tenho aí 2 livros já publicados na área. O primeiro é com foco na Fundação Carlos Chagas e o segundo com foco na Banca CESP. Esses livros aí foram exclusivamente de questões comentadas. Bem, pessoal, mas vamos aí falar então sobre a prova de auditor da Cefaz Distrito Federal, ok? Então, o último concurso, ele foi realizado pela Fundação Carlos Chagas. E esse concurso ocorreu lá em 2001, quando o edital ele ofertou 200 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. Bem, logo depois, eu lembro que foi lançado em novembro de 2010 um edital para o cargo de auditor tributário. Na época, esse edital ele foi liberado pela banca Universa. Foram 50 vagas de preenchimento imediato e cadastro de reserva. No entanto, esse concurso, né, ele foi cancelado. Então, pessoal, em 2011 foram criados 1.000 cargos de auditor fiscal da Receita do Distrito Federal. E hoje nós sabemos que 567 cargos estão vagos. Então, isso é uma grande oportunidade aí para todos vocês. E a disciplina de tecnologia da informação, ela tem sido um diferencial aí nesses concursos da área fiscal. A gente viu, por exemplo, a Cristiane está falando aí, ó, o ISS Curitiba acabou de sair, né, TI veio bastante, de forma bem abrangente, complexa, mas nada que, né, nós não tenhamos aí condições de detalhar e trabalhar. A disciplina de TI, ela é bem interessante. Eu, por exemplo, eu atuo na área, eu sou analista legislativo hoje na Assembleia de Minas, onde eu atuo com governança de TI e segurança da informação. Além disso, eu sou professora em cursos de MBA voltados para a área de tecnologia da informação, tá? E tenho uma vasta experiência aí desde quando eu me formei, fiz o mestrado nessa área, fiz pós-graduação. Então, todo esse know-how adquirido com a prática diária na área e aquela expertise obtida lecionando essa disciplina
No ponto dos concursos, desde 2008, eu fui responsável por todas as turmas da área fiscal no que diz respeito à disciplina de TI. Então, isso tudo é interessante para a gente poder identificar tendências na área de tecnologia da informação que podem vir a ser cobradas na sua prova, né? Estilos diversos de questões das bancas, a partir do mapeamento das questões de inúmeras provas, né, nesse tempo todo em que eu já trabalho com foco em concursos. É isso, eu quero trazer essa expertise, esse conhecimento e um material diferenciado aí para todos vocês. Ok? Então, pessoal, a remuneração básica inicial da carreira hoje é de R$ 15.000 em média, podendo chegar até 22 mil para o servidor no último nível. E ele consegue chegar nesse nível em aproximadamente uns 15 anos de exercício. A gente tem outras vantagens, né, que o auditor ele pode receber, por exemplo, indenização de transporte, gratificação por qualificação e assim por diante. Bem, então a gente viu aqui o estrado em que a banca CESP e Sebrasp ela foi escolhida para realizar esse concurso, ok? E aí, a gente tem o seguinte, que em 2011, foram extintos, né, diversos cargos e criados os 1.000 cargos, que eu já comentei para vocês. A gente tem aqui o perfil do cargo de auditor, as atribuições. Então, exercer funções de lançamento, fiscalização, arrecadação, administração dos tributos de competência do Distrito Federal. Proferir julgamento em processos administrativos fiscais. Bem, pessoal, olhando para esses elementos, a gente já vê que a prova de TI ela vai envolver conceitos como banco de dados, né, toda aquela parte de conceitos básicos. Eu vou falar mais aqui sobre isso. Conceitos de informática envolvendo aí computação em nuvem, redes, funções do Excel, né, e outros elementos. Eu vou falar mais sobre isso mais à frente, aqui agora. Então, a prova de auditor, ela geralmente é distribuída na primeira etapa com a prova objetiva. Então, nós temos a prova de conhecimentos gerais com 80 número mínimo de itens, né, 80, e a prova de conhecimentos específicos. Geralmente, TI faz parte de conhecimentos gerais na primeira etapa, ok? Então, nesse cenário aí, você precisa atingir um aproveitamento mínimo de 60% em cada um dos blocos de disciplinas. E a prova discursiva, ela tem, então, a elaboração de uma dissertação sobre temas do programa de conhecimentos específicos e, para ser aprovado, você tem que ter 50% de pontuação do total da prova. Bom, mas isso aí a gente vai ter aí de forma bem detalhada, né, no edital. O edital de 2019, ele pode sair a qualquer momento. Eu até achei que ele já fosse sair agora nesse mês. A CESP, né, essa assinatura do extrato que eu coloquei aqui para vocês, ocorreu em 17 de dezembro de 2018. Então, a expectativa era que o edital saísse até o dia 17 de janeiro, mas ela tem um prazo ainda para poder, né, lançar esse edital. A partir de outubro, ela tem 180 dias, então, no máximo, até abril, esse edital já está na praça. Mas ninguém aqui vai esperar sair o edital para poder estudar todo esse ferramental aí necessário, né, para você ser aprovado. Então, eu trouxe aí a minha sugestão de conteúdo, né, de tecnologia da informação, que será o diferencial para vocês, ok? Então, vamos lá. Eu selecionei para vocês os temas: conceitos de banco de dados, então, a parte envolvendo modelagem conceitual, banco de dados relacionais. Na parte de conceitos fundamentais de informática, ela geralmente coloca esse tópico mais geral. Então, aqui você tem todos aqueles conceitos de internet, intranet, computação em nuvem, BIOD, Big Data, segurança da informação. E a banca costuma colocar nesse edital aqui, Cefaz, DF, né, Distrito Federal, a parte de gerenciamento de banco de dados, com foco no Access, que é o que veio aí nos editais anteriores. E a gente precisa também ter noções aí mais específicas de redes de computadores, correio, né, funções do Excel e assim por diante. Então, pessoal, eu liberei para vocês aí
Nesse link você tem todos os meus cursos no ponto, tá? Eu preparo os alunos para todos os cursos aí da área fiscal e em cursos de informática básica. E com foco na Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, nós temos aí um pacote completo com todas as disciplinas, né? E professores aí super capacitados, com vasta experiência aí nessa área. Esse pacote é em PDF. Nós temos a turma de elite, que é mais um diferencial. Você agrega todo o conhecimento direto ao ponto e o coaching específico. Então, tem lá um coordenador que te passa todas as metas diárias até o dia da prova, para você poder fechar com chaves de ouro esse edital. O meu curso específico de TI, eu coloquei o link aí para vocês, tá? Ele já começou, hoje eu já libero a primeira aula desse curso, com todo esse conteúdo que eu listei para vocês. E para quem está fazendo aí diversos concursos, para outros fiscos também, né? Outros concursos, existe um curso regular de tecnologia que eu liberei, inclusive todo esse conhecimento aí que foi cobrado, né? No edital agora do ISS Curitiba, que foi no Cefaz Rio Grande do Sul e que pode vir no Cefaz Distrito Federal, a gente tem também nesse curso regular, tá? A nova edição desse curso regular já vai sair no próximo mês aí para vocês. Bom, então vamos às dicas de hoje. Esse webinário também está sendo transmitido pelo YouTube, no meu canal lá, e vocês podem acessá-lo posteriormente e divulgar aí para os amigos, ok? Se eu estiver indo muito rápido, me mandem uma mensagem aí pelo chat. Bem, pessoal, então vamos fazer algumas questões para a gente poder relembrar, né, pontos importantes aí que são legais para a prova. Então, um funcionário de uma empresa percebeu que o seu computador estava sendo controlado remotamente sem o seu consentimento, quando foi notificado pelo administrador da rede que, a partir do seu computador, estavam sendo enviados spams, realizados ataques de negação de serviço e propagação de outros códigos maliciosos. Então, conclui-se que o computador deve estar infectado por qual é o código malicioso, né? Qual é o malware existente aí nesse cenário. E aí eu me remeto, então, às espécies de malware que são importantes para a prova. Então, nós temos os vírus, os worms, os bots, cavalos de Troia, o spyware, keylogger. Professora, é preciso saber isso tudo? Sim, tá? Nós temos que saber diferenciar todas essas ameaças. E as novas também que estão surgindo. A gente teve aí surpresas recentemente na prova do CESP que eu vou comentar com vocês. Então, pessoal, vírus, o que é o vírus, né? Ele tem um fim específico. O vírus, ele precisa de um hospedeiro, ele propaga-se fazendo cópias de si mesmo e tornando-se parte, ó, muito importante isso, ele torna-se parte de outros programas e arquivos. Então, nós temos vários tipos de vírus que foram listados aí na literatura. Em seguida, nós podemos destacar os worms. Então, ele, diferentemente do vírus, ele não precisa de programas hospedeiros. Ele propaga-se automaticamente explorando vulnerabilidades. O que é isso, professor? Vulnerabilidades são pontos fracos de segurança da informação. São as brechas de segurança, né, que os agentes ameaçadores exploram em nossos computadores ou em ambientes de tecnologia da informação ou, né, na sua organização ou no seu ambiente doméstico. Então, tem-se uma brecha de segurança, tem-se um ponto fraco, é aí que o criminoso ele vai, nesse ponto que ele vai, né, entrar e invadir o seu equipamento ou te colocar em risco aí a favor do crime digital. Então, por exemplo, se eu tenho o meu notebook aqui sem antivírus, isso é uma vulnerabilidade de segurança da informação. O worm, quando ele é comandado remotamente por um criminoso, ele é chamado de bot, tá? E uma rede de máquinas contaminadas por bot é conhecida como rede zumbi ou botnet. Então, você pode ter aí redes conhecidas como redes zumbis enviando spams, fazendo ataques de negação de serviço, paralisando redes mundo afora, tá? Tudo isso a partir de um controle aí de um criminoso ou de vários criminosos mundo afora. Aí nós temos o cavalo de Troia, que é um presente de grego que você pode receber, né? Na verdade, ele chega com uma determinada finalidade, mas na prática ele executa outra, né? Que você nem sempre vai perceber.
Então, você pode, por exemplo, baixar uma proteção de tela e por trás ele vai abrir uma porta para que o seu computador seja invadido. Nós temos o backdoor, o spyware, que é um programa espião, né? O spyware, quando ele fica apresentando propagandas, que pode ter um uso legítimo ou não, ele é conhecido como adware. E nós temos o rootkit, que é um programa que busca alterar ações aí do sistema operacional, tentando se camuflar naquela máquina. Para quê? Para assegurar a presença aí do criminoso naquele computador comprometido, sem deixar marcas. Antigamente, lá no início, né, da utilização da internet, o vírus ele deixava sua marca. Então você tinha lá o ping-pong, o cascata. O ping-pong era uma bolinha que ficava saltitando na sua tela. O cascata era um vírus em que, à medida que você ia digitando, as letrinhas iam caindo. Mas hoje, pessoal, a ameaça ela quer ficar oculta, sem ser identificada e ou reconhecida pelo usuário. Então, ela quer ficar ali no seu ambiente, rastreando tudo que você faz no computador para que, em um determinado momento, ela entre em ação. Esse é o grande problema aí das ameaças atuais. E aí você tem ferramentas de antivírus que vão fazer análise de assinaturas para identificar o vírus, eles podem fazer análise heurística, análise de comportamentos. A gente já tem novos antivírus utilizando-se de inteligência artificial, né, e outros mecanismos aí para identificar as novas ameaças. E aí nós temos, então, que a letra E é a resposta, porque a banca comentou, né? O computador foi controlado remotamente, enviando spams, realizando ataques de negação de serviço. Então, a letra E já é a resposta. Os outros itens eu já expliquei para vocês. Observe essa tabelinha que foi liberada pelo CERT-BR e ela destaca em cada coluna, né, as principais características que correspondem à ameaça que foi citada no cabeçalho dessa tabela. Então, a banca, às vezes, ela pode omitir o nome da ameaça e perguntar qual é a ameaça que foi destacada na prova. Então, essa tabela é interessante para vocês olharem posteriormente. Existe aí uma nova ameaça que é o minerador de criptomoedas. Então, você já ouviu falar em bitcoins, né, em criptomoedas? Quando você utiliza a capacidade de processamento do seu computador para poder fazer mineração de criptomoedas, tomando conhecimento do fato, então o CryptoMiner ele não seria uma ameaça. Mas se isso ocorre sem o seu consentimento e sem o seu conhecimento, aí sim trata-se de uma ameaça. Eu coletei aqui um log de uma ferramenta que detecta malwares desse tipo e ela identificou para mim, ó, minerador de criptomoedas presente em uma determinada estação da minha rede. E essa máquina, ela estava fazendo conexões sem o usuário saber para um endereço de destino em uma outra parte do mundo, ok? Então, com isso, a máquina desse usuário ficava lenta e foi comprometida. O CryptoJack é um tipo de ataque que consiste nesse roubo de processamento dos computadores para fazer mineração de criptomoedas de forma ilegal, tá? Eu não vi questões ainda sobre isso na prova. Ransomware nós já vimos aí, vez ou outra a banca ela traz questões novamente sobre esse conceito, então é um código malicioso que pode criptografar todo ou parte aí do disco rígido do computador, e ele exige um pagamento, né, resgate para restabelecer o acesso aos dados do usuário. Só que, pessoal, o pagamento nem sempre é garantia de recuperação dos dados, então não caia nesse golpe aí e nesse conto do vigário, tá? Fazendo aí o pagamento desse resgate. A forma mais importante aí para você se defender contra esse tipo de ameaça é o backup. Então, foi comprometido pelo ransomware, baixa lá o seu backup novamente para a máquina e aí você já tem os seus dados preservados. E sem falar nas outras medidas de segurança, né? Atualização dos patches de segurança da máquina, cuidado aí com senhas, não utilize a mesma senha para todos os serviços da rede, de casa, do trabalho, porque se uma dessas senhas for comprometida, você já vai permitir acesso ao criminoso à máquina, né? Até mesmo do seu trabalho.
Então, existe um tipo de golpe hoje que é o sextorção, né? Vem de sexo aí, o início dela, sextorção. O que que é isso? Então, algumas pessoas já tiveram senhas que foram divulgadas indevidamente na internet. E aí existe uma base de dados hacker com um banco de dados com essas senhas. Então, um criminoso, ele monta uma isca e coloca essa senha na mensagem que vai ser enviada para você. E aí fala que, por exemplo, ele identificou que você estava acessando sites pornográficos e ele tem vídeos mostrando isso e que você utilizava a senha XPTO que ele te enviou na mensagem. E aí você já fica preocupado e ele fala, para não divulgar esse tipo de informação para os seus amigos, você tem que pagar uma quantia em bitcoins, né? Então você vai lá e fica todo com medo e sendo vítima dessa ameaça e acaba pagando isso. Só que, na verdade, isso é um golpe, né, novo, que foi muito explorado aí no final do ano passado. Eu não vi ainda questão de provas sobre isso, mas fiquem atentos aí para que você não seja a próxima vítima. Uma questão aí recente, né, da prova da PRF. Eu comentei essa prova, eu inclusive não concordei com determinados gabaritos aí da banca. Eu fiz os meus comentários, coloquei lá no meu Instagram, Profa Patrícia Quintão, e no site também do Ponto vocês têm acesso a esse artigo, ok? Então, acessem lá depois e se quiserem comentar algo comigo, podem me mandar mensagem aí. Vocês têm o meu canal direto aqui nessa apresentação. Vamos a essa questão. No acesso a uma página web que contenha o código de um vírus de script, pode ocorrer a execução automática desse vírus conforme as configurações do navegador. Bem, eu comentei essa questão e eu considerei o gabarito extraoficial antes da divulgação do gabarito da banca, né, como correto, e no gabarito preliminar a gente viu que ele veio também, essa questão veio como correta também pela banca. Bem, então, o vírus de script é o quê? É um vírus que vai se propagar por meio de scripts. O script nada mais é do que uma sequência de comandos que foi previamente estabelecida e esses comandos são executados automaticamente em um sistema sem intervenção do usuário. Então, existem aí dois tipos de scripts muito usados que foram desenvolvidos, por exemplo, pelas linguagens JavaScript e Visual Basic, por exemplo. Então, tanto um quanto o outro, eles podem ser inseridos em páginas web, e aí que vem a questão, eles são interpretados por navegadores. Então, como eles são interpretados pelos navegadores, eles são executados automaticamente pelo próprio navegador, aí, item por item, né? Ou seja, cada comando que foi especificado nesse script, desde que o navegador também ele tenha as suas configurações aceitando aí a execução desses scripts. Então, esse item encontra-se correto. Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a mais confiável e eficiente é o Skyware. Olha um termo novo aí que muitos de vocês ainda não conhecem. Pois os antivírus dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são capazes de remover 99% dos vírus. Bom, Skyware não é antivírus, ok, pessoal? É mais um tipo de código malicioso. Então, eu acredito que alguns aí de vocês já se depararam com essa ameaça sem saber. Então, eu vou contextualizá-la para vocês. Imagina que vocês estejam acessando a internet e, de repente, aparece uma mensagem para vocês falando o seguinte: o seu computador ele foi comprometido e aí você precisa baixar uma ferramenta para reparar, né, essa máquina. E aí o sistema já exibe para você uma mensagem como essa aí que eu ilustrei, como se fosse de uma empresa de antivírus legítima e às vezes ela até te oferece gratuitamente, mas na maioria dos casos é cobrada uma taxa para você fazer o download desse aplicativo que vai resolver todos os seus problemas nesse momento. E aí você vai lá e fala, graças a Deus, instala isso no seu computador. Só que aí isso é um presente grego. Você acabou de instalar uma ameaça, um código malicioso. Esse código malicioso ele é conhecido como software de engano ou software de verificação desonesto.
Então, ele não é um antivírus, ele é um falso software que vai para o seu equipamento destinado a roubar informações sensíveis da vítima. Então, é errada essa assertiva. Computação em nuvem. Então, isso pode vir na parte de conceitos básicos de informática, que geralmente é cobrada aí nesse edital. Então, na computação em nuvem, que mudou a visão de pessoas físicas e jurídicas acerca de recursos de TI, o modelo que oferece um ambiente sobre demanda para desenvolvimento, teste e gerenciamento de aplicações é denominado, bom, com o mapa mental que eu coloquei aqui para vocês já irão selecionar a assertiva correta e de cara, que é a letra D, plataforma como serviço. Então, vamos lá. Eu, inclusive, falei sobre essa teoria aí no último aulão ao vivo para PRF e nós tivemos uma questão justamente sobre esse primeiro ponto aí que eu frisei no aulão. Então, quais são os modelos de serviços principais em uso na computação em nuvem? Então, nós temos os 3 que são mais cobrados. É o software como serviço, a plataforma como serviço e a infraestrutura como serviço. CESP gosta também de colocar aí o Big Data como serviço, que já veio aí em provas recentes, o database como serviço e assim por diante. Então, vamos lá. O software como serviço, que foi até cobrado aí na prova do último final de semana, é o quê? É uma forma de trabalho em que o produto é oferecido como serviço ao usuário final. Então, o usuário, nesse caso, eu coloquei aqui para vocês, ó, não precisa adquirir licenças de uso para instalação de um determinado aplicativo. Por exemplo, você instalou na sua máquina o pacote Office. Eu não precisaria adquirir a licença do Office. Eu posso utilizar na nuvem o Office 365, utilizando aí alguns recursos que podem ser liberados gratuitamente ou pagando pela assinatura aí do produto, né? Pelos recursos que eu quero utilizar desse pacote e pelo tempo de uso. O Google Docs é um outro exemplo de software como serviço. Então, você pode lá utilizar o editor de texto, o editor de planilhas, o editor de apresentações, né? Sem precisar pagar nada por isso. A plataforma como serviço fornece um ambiente em que o desenvolvedor pode criar e implementar aplicações. Observem que o uso da palavra de desenvolvedor. Então, aqui você tem uma infraestrutura que envolve, por exemplo, servidores, recursos de armazenamento, recursos de rede, ferramentas de desenvolvimento, um termo interessante aqui para o CESP, serviços de Business Intelligence, serviços de gerenciamento de bancos de dados e muito mais. Então, se falar sobre esses elementos aqui, a gente já vai marcar a plataforma como serviço. E a questão falava justamente, ó, ambiente sobre demanda para desenvolvimento, teste e gerenciamento de aplicações. Então, a gente já vai diretamente para o PaaS. E o IaaS? Aqui tem-se uma infraestrutura computacional de terceiros como um serviço. Então, aqui a gente tem, por exemplo, eu considero aqui o SkyDrive, o Google Drive, né? A Amazon Web Service e outros elementos. Então, o Big Data como serviço, aqui nós temos aí a terceirização de funções de Big Data para a nuvem. Então, envolve serviços de fornecimento de dados e de ferramentas analíticas para analisar dados em tempo real e oferecer suporte à tomada de decisões. A comunicação como serviço. Aqui você tem uma solução de comunicação unificada sendo oferecida para o cliente. Isso aqui não é muito cobrado. O DaaS é o desenvolvimento como serviço. Aqui você tem as ferramentas de desenvolvimento sendo compartilhadas. Também não é muito cobrado. O testing como serviço. Você tem um ambiente para o usuário testar aplicações e serviços de maneira remota. É interessante, mas também é pouco cobrado. O Database as a Service você tem aí serviços para armazenamento e acesso de volumes de dados. E tudo como serviço. Everything as a Services, né? Isso aí é o sonho aí de muitos profissionais da área. Então, pessoal, a letra D é a resposta aí dessa questão. E a questão que veio aí na última prova CESP. A computação em nuvem do tipo Software as a Service possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços de qualquer local usando o computador conectado à internet. Então, correto aí essa assertiva. Vamos em frente aí com mais elementos, né,
para a gente poder ir já obtendo os conhecimentos para a prova. Então, na parte de redes e de conceitos gerais, nós precisamos entender o que significa um protocolo. É um conjunto de regras que irá permitir a comunicação entre as máquinas em uma determinada rede. Então, elas vão falar a mesma linguagem e aí você poderá ter a comunicação entre essas máquinas. E quais são os principais protocolos? Esses aí que eu ilustrei para vocês. O DHCP, o SMTP, o POP3, o IMAP, HTTP, né? E assim por diante. É preciso saber a diferença entre eles? Sim. Então, se você quer, por exemplo, distribuir automaticamente endereçamentos IP, máscaras de subrede, gateway e outros parâmetros de rede, você pode usar aí um servidor de DHCP, né? E com esse servidor de DHCP você já tem essa atribuição de endereço IP sendo feita automaticamente. Então, se eu tiver uma rede com 10.000 máquinas, imagine um administrador de rede tendo que ir de máquina em máquina realizar essas configurações. Com o uso do DHCP Server, o servidor de DHCP, você distribui automaticamente esses endereçamentos de rede para o usuário. SMTP é um protocolo para envio de mensagens de correio eletrônico, geralmente é da porta 25 a utilizada, agora a 587 é recomendada, para se evitar spams. POP3 me permite receber e-mails, eu consigo descarregar esses e-mails para a máquina do usuário. Essas portas lógicas que são utilizadas são importantes, tá? O POP3 utiliza a porta 110, então na área fiscal isso é importante. Nós temos mais de 65.000 portas. Eu só pedi para vocês memorizarem, no mínimo essas aí que eu coloquei nesse slide. IMAP é um protocolo que te permite acessar as mensagens de correio eletrônico. Você pode ter acesso diretamente a um servidor de webmail, por exemplo, ou até em um programa cliente de correio eletrônico, mas a mensagem ela permanece lá no servidor. HTTP, transferência de hipertexto, porta 80 é a padrão. HTTPS seria um HTTP seguro, já utiliza a porta 443. FTP é o protocolo de transferência de arquivos. Aqui nós temos duas portas relacionadas. O DNS converte nomes de domínio para endereço IP e vice-versa. Eu acho que eu vou fazer um webinar exclusivo de redes para a galera, que vai ser bem legal. Telnet é um programa emulador de terminal, só que ele é bastante inseguro, né? E ele vem sendo substituído, então, pelo SSH, que oferece maior segurança. Por quê? Você já tem a utilização da criptografia. Então, é criado aí um canal criptografado, um túnel criptografado por onde a informação ela transita. E o SNMP, que é um protocolo de gerenciamento simples de rede. Ele vai nos permitir gerenciar uma rede, identificando o status dos dispositivos na minha rede. Então, esses aí são os principais. E a banca pode falar, por exemplo, quais são os protocolos da camada de transporte. Aí nós temos ainda o TCP e o UDP. Então, qual que é o protocolo orientado à conexão? Aí o TCP, qual não é orientado à conexão? E aí o UDP. Então, a banca começa a fazer questões envolvendo protocolos da camada de rede, da camada de transporte, da camada de aplicação. E aí você precisa, então, posicionar esses protocolos aí no modelo OSI, que é aquele modelo de 7 camadas. Então, nós temos as camadas física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então, qual é o significado de cada uma dessas camadas? Quais protocolos atuam nessas camadas? Quais equipamentos de rede são utilizados aí no modelo TCP/IP? Então, é isso, pessoal. No material de redes, a gente trabalha isso com mais profundidade. Vamos falar um pouquinho de banco de dados. Então, o dado é o registro de algo. Se eu falo para vocês 5, isso é um dado. Agora, no dia 5 não haverá aula, isso já é uma informação. Então, a informação é um conjunto de dados significativos para o processo de tomada de decisões. O conhecimento já é uma abstração interior, pessoal, de algo que foi vivenciado por alguém. E aí lembre-se de que dado não é informação, informação não é conhecimento. Conhecimento não é sabedoria, e assim por diante. E dados abertos, qualquer um pode livremente utilizá-los,
reutilizá-los, redistribuí-los, mas desde que ele acredite a autoria, né, ele mencione de quem foi a autoria dos dados e os compartilhe pela mesma licença que o usuário os recebeu. Então, pessoal, informações precisas e relevantes são importantes para a tomada de decisão do auditor. E o auditor ele precisa ser capaz de extrair dados, né, entender como que esses dados foram processados, que informações foram liberadas ao usuário final. E a gente tem aí um processo em que você tem entrada, processamento, saída, feedback e controle. Nesse feedback, o auditor ele pode identificar anomalias, não conformidades, e aí sim ele inicia um ponto de controle da auditoria, para poder trabalhar dentro aí da organização. Para isso, ele utiliza ferramentas de BI, de Business Intelligence, ele faz aí a análise de padrões com data mining, ele busca informações que foram armazenadas no Data Warehouse. Então, observe como que isso tudo hoje faz parte do dia a dia do auditor, tá? Do profissional de TI nem se fala, a gente lida com isso diariamente, oferecendo esse tipo de serviços e informações para vocês. Banco de dados não é software. Banco de dados é um conjunto de dados integrados, interrelacionados, que irão oferecer informações para um domínio, um grupo, para uma comunidade de usuários. E aí vamos então para uma questão CESP sobre banco de dados. Banco de dados é um aplicativo que manipula dados interrelacionados, não um sistema de nuvens híbridas, nada a ver, né? Um conjunto de dados para o correto funcionamento do sistema operacional, não. Um conjunto de dados que visa manter a integridade e segurança do sistema, não. Então, ficou fácil essa questão. Uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico para uma comunidade de usuários. Então, letra E vai ser a resposta. Maneiras pelas quais o conhecimento ele pode ser transmitido. Então, aqui tem-se aquele conceito de conhecimento tácito e explícito. Tácito é aquele conhecimento subjetivo. Ele não foi expresso em documentos, em procedimentos, não é expresso por palavras, é o know-how que você adquire. O conhecimento explícito, ele é formalizado, ele foi lá declarado. Então, quando você transforma um conhecimento tácito em outro tácito, você tem aí a socialização. Então, um estagiário, por exemplo, observando lá um analista legislativo na Assembleia, nós temos aí a socialização. Ele está aprendendo com as nossas ações, né, sem utilizar documentos e procedimentos que foram documentados. Agora, quando você pega o conhecimento tácito e transforma e gera um conhecimento explícito, eu, por exemplo, tenho um conhecimento da área, então eu gerei um procedimento que vai fazer parte da política de segurança da Assembleia. Isso é uma externalização. Quando você pega o conhecimento explícito e combina com outros conhecimentos explícitos, nós temos aí a combinação. Então, isso ocorre, por exemplo, quando indivíduos combinam ou trocam conhecimentos através de e-mails, reuniões, documentos. E quando você pega um conhecimento explícito e transforma em conhecimento tácito, nós temos, então, a internalização. Então, isso aqui, a internalização, ela é adquirida a partir da leitura. Então, eu busquei lá todos os procedimentos operacionais da Assembleia e coloquei isso em uso no meu dia a dia, tá? Então, internalização. Vamos, então, ver uma questão sobre isso. Antes disso, essa tabelinha aí que eu coloquei para vocês é legal. Ela já foi cobrada em várias provas da área fiscal. Então, a diferença entre dados, informação e conhecimento. Dados, ele é facilmente estruturado, ele é facilmente transferível, quantificado, ele pode ser facilmente obtido por máquinas. A informação, ela é dotada de relevância e propósito, exige consenso, exige mediação humana. E o conhecimento é uma informação valiosa da mente humana, é de difícil estruturação, frequentemente tácito. Então, para você entender aqui, você precisa entender a diferença entre conhecimento tácito e explícito e a diferença entre esses elementos que eu destaquei para vocês naquele slide sobre dados, banco de dados.
A questão seguinte, do TCE Rio Grande do Sul. Os conceitos de dados, informação e conhecimento são de grande importância no contexto de sistemas de informação. Sobre eles é correto afirmar que... Então, a gente tem sempre que lembrar que dado é a unidade primária, ok? Então, você tem lá o dado e daqui você vai gerar a informação e, em seguida, o conhecimento. Então, vamos lá. Não são necessários os dados para que se obtenha o conhecimento. É errado, ó. Dado, informação, conhecimento. Então, o dado é primordial nesse processo aqui. Então, a gente já elimina a letra A. A informação é obtida acrescentando-se significado aos dados. Ok, olha aqui a informação, ó. Quando eu acrescento significado aos meus dados, eu tenho a informação. A informação é obtida a partir do conceito de conhecimento. Não, o conhecimento é obtido a partir da informação. O processo de tomada de decisão em um sistema de informação tem por base apenas os dados brutos. Não. Os dados... E aí, então, a gente viu que a letra B é a resposta. Então, nós vamos imaginar essa hierarquia. Dados, informação, conhecimento. E aí, a gente pode seguir aqui, que isso tudo vai oferecer suporte para a tomada de decisão, ok? A tomada... Vou pôr um TD aqui. Tomada de decisão na organização. Então, se eu tenho, por exemplo, valor de vendas hoje, isso é um dado. O histórico de vendas do mês, isso é informação. O estudo do perfil do consumidor, eu já tenho conhecimento. Então, qual é a decisão que o gestor vai tomar? Qual foi a variação do preço de um produto em relação ao perfil de compras do cliente? Aí a gente nunca mais vai esquecer essa hierarquia que eu passei para vocês. Bem, os dados armazenados em um data warehouse, olha aí, outro conhecimento importante para o auditor. Eles devem estar integrados temporalmente identificados, orientados ao assunto e devem ser protegidos de modo a se evitar o acesso do usuário. Estava indo tão bem e, de repente, a banca vem e coloca uma palavrinha aqui que torna essa assertiva errada. Eu não quero evitar o acesso do usuário ao meu data warehouse. Eu quero que ele tenha acesso, né, ao data warehouse para que ele tenha suporte à tomada de decisões. Então, pessoal, em nosso material a gente estuda tudo isso de forma bem detalhada. Então, nós sabemos que o Data Warehouse ele é um armazém de dados e ele vem apoiar a tomada de decisão. Ele deve ser flexível o suficiente para atender às exigências de mudança do ambiente. Ele é orientado por assuntos. Então, ou seja, ele é organizado conforme diferentes visões de negócios. Eu tenho, por exemplo, visões da área de vendas, da área de compras. Além disso, ele é integrado a partir de fontes de dados heterogêneas. Esses dados podem ser extraídos de sistemas de gestão integrada, de planilhas, de sistemas de gerenciamento do relacionamento do cliente com a organização, que são os CRMs. Esses dados podem ter diversos formatos, em XLS, TXT, CSV, e eles são considerados não voláteis, são carregados em massa, variantes no tempo, ok? Então, pessoal, aqui vale uma observação, que geralmente o Data Warehouse ele recebe informações. Exclusões ou alterações irão ocorrer apenas para correção de dados que forem inseridos com erro, ok? Diferentemente aí dos sistemas transacionais. Então, que tem aí um volume maior de inserções, alterações, exclusões. Aqui não, geralmente ele vai estar recebendo informações e ele é variante no tempo. Então, tem-se aí a manutenção de um histórico de dados em relação ao período de tempo maior do que nos sistemas comuns. Nos sistemas comuns, geralmente você tem aí um período em que as informações elas foram armazenadas. Aqui não. Aqui você tem posições históricas das atividades no tempo, ok? Deixa eu ver o que é mais que interessante aqui. Aí vem um outro conceito falando o seguinte, que os dados existem em vários níveis de granularidade. E aí, pessoal, a gente precisa saber aquela diferença entre granularidade, detalhamento e sumarização. Mas, professora, você está me confundindo aí. Guarde o seguinte aqui, tá?
Granularidade e detalhamento são grandezas inversamente proporcionais. Granularidade e sumarização são diretamente proporcionais. Então, quanto menor a granularidade, mais detalhada é a informação disponível. Se você memorizar isso, você consegue fazer qualquer questão sobre esse item aí desse slide. Mas em nossa aula eu detalho isso com muita profundidade, para que vocês não tenham dúvidas nesse quesito aí que é de grande valia para a sua prova. Então, pessoal, essa assertiva que eu coloquei sobre o Data Warehouse encontra-se errada. O Data Warehouse possibilita a análise de grandes volumes de dados que, por sua vez, permitem a realização de uma melhor análise de eventos futuros. Olha só, o errinho aí está lá na palavra futuros. Na verdade, ele faz uma melhor análise de eventos passados. Se eu tenho uma base histórica, eu vou analisar os eventos que já ocorreram, oferecendo suporte à tomada de decisões e o que mais? E oferecendo a previsão de eventos que estão por vir, ok? Então, errada essa assertiva. Com o crescente aumento do volume de dados, surge a necessidade de ferramentas e mecanismos que permitam que eles possam ser analisados de forma otimizada, uma vez que armazenam toda a trajetória da empresa. Um recurso muito utilizado e dos mais importantes, quando o objetivo é a busca do conhecimento, é o Data Warehouse, que é um processo que consiste na identificação de informações relevantes que estão presentes em grandes bancos de dados ou repositórios. Errado aí, pessoal, porque o Data Warehouse a gente já viu o conceito dele. Ele não é esse processo que vai identificar informações relevantes. Geralmente, esse processo é feito em 3 etapas: exploração, definição de padrões e a validação dos dados. Quem faz isso? É o Data Mining, ou seja, a mineração de dados. Então, o que é minerar dados? Mineração de dados é fazer a exploração e análise dos dados que se encontram armazenados aí, por exemplo, no Data Warehouse, com o objetivo de se descobrir regras ou padrões que são interessantes para a tomada de decisões. Então, a banca ela já colocou diversos conceitos extraídos aí de autores clássicos da área. Por exemplo, o data mine ele permite a extração não trivial do conhecimento previamente desconhecido e útil de um banco de dados. É um processo não trivial, observe aí, ó, só muda a forma como as palavras foram destacadas, mas o significado básico é o mesmo. Processo não trivial de extração de informações previamente desconhecidas e úteis, ó, a partir de dados armazenados em um banco de dados. Uma questão que veio aí na prova do TCU. O uso prático de data mine envolve o emprego de processos, ferramentas, técnicas e métodos oriundos da matemática, da estatística, da computação. Um exemplo clássico aí que eu sempre comento com vocês é aquele exemplo das fraldas próximas das cervejas. Então, em uma determinada pesquisa, identificou-se que o papai, quando ele ia comprar fraldas para os bebês a pedido das mamães, eles também compravam cervejas. Então, a partir dessa análise de padrões, os estabelecimentos começaram a colocar as cervejas próximas das fraldas, para que o papai já fique satisfeito aí e leve as duas mercadorias, favorecendo aí, né, o bolso aí das grandes empresas, e supermercados, né, e estabelecimentos que vendem esses produtos. Bom, pessoal, é isso. A ideia aqui era passar esses conceitos principais. Em nossas aulas, né, nas minhas aulas do ponto, eu costumo fazer trazer dicas de coaching. Eu também sou Master Coaching e, além de todo o trabalho de passar esse conhecimento de tecnologia da informação, a gente precisa trabalhar também as nossas limitações, resistências, crenças limitantes, para que você consiga vencer esse desafio, que é a disciplina de tecnologia da informação. Essa disciplina não é um bicho de 7 cabeças, desde que você tenha um material, né, completo, que te mostre os conceitos necessários e como isso é cobrado e vai ser cobrado aí na sua prova, ok? Então, pessoal, não limite aí os seus sonhos.
já experimentou acreditar em você? Então você não sabe, você não faz ideia do que você é capaz. Então visualize o seu sonho, aonde que você quer estar, o que que você quer obter, sinta nesse momento, nesse lugar, ou sinta-se nesse cargo que você quer estar. Eu até me arrepiei aqui, porque, por exemplo, quando eu quis comprar, quando eu imaginava o meu apartamento, de repente eu comecei a percorrer diversos apartamentos, e aí quando eu descobri o apartamento dos meus sonhos, eu mentalizei esse objetivo e fui traçar metas, ações para eu poder atingir esse objetivo e concretizar o meu sonho. Hoje eu já moro aí nesse apartamento e eu acho que tudo é possível, tá? Se foi possível para mim, é para você também, desde que você acredite, desde que você trabalhe com persistência, foco, garra, aí mentalize então o seu objetivo e não pare até alcançá-lo. Essa é a dica aí que eu deixo para vocês nessa aula de hoje. E eu deixo aí todos os meus contatos. Hoje eu já estou trabalhando aqui no edital do ISS Curitiba. Então, para o pessoal aí que vai fazer essa prova, amanhã o curso já vai estar lá no site do Ponto. E eu espero aí seguir essa trajetória com vocês. Seja no ISS Curitiba, seja no Cefaz, né? Do Distrito Federal, seja em Cefaz, Rio Grande do Sul, que já passou, e vários dos meus alunos aí eu já tive notícias que foram muito bem sucedidos. Então eu só recebo notícias legais e isso me motiva a continuar fazendo esse trabalho com profissionalismo e com dedicação para todos vocês. Aqui nos webinários é a oportunidade aí que eu tenho de estar diretamente com vocês, passando um pouquinho mais dessas observações e conhecimentos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mandem para mim o feedback aí, o que vocês acharam do webinário e sugestões aí de webinários futuros que vocês, porventura, queiram, ou de disciplinas aí que vocês têm maior dificuldade, que eu irei dar esse material aí com muito carinho para todos vocês. Deixa eu ver aqui o feedback da galera. Estou aqui no chat da plataforma. É isso aí. Qualquer coisa, vocês me mandem também essas sugestões pelo meu Instagram, Prof. Patrícia Quintão, e o meu e-mail do Ponto, que eu disponibilizei aí nesse slide. E esse material em PDF vai ficar disponível também para vocês. É isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês, tá? E até o nosso próximo webinário, com foco aí na prova do ISS Curitiba. Um grande abraço, então, para todos e até lá!